E para você que quer saber um pouco mais, então, de direito do consumidor, agora é a hora, porque o doutor Bruno Bulgarelli já está aqui para esclarecer as nossas dúvidas. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Jean, Luciana, Maurício. É o herói do consumidor. Nossa, não fala assim, não. E o herói tá meio com a voz ruim hoje, então vocês me perdoem aí em casa, ou quem estiver nos assistindo em qualquer outro lugar do Brasil e do mundo, né? Pode ser pela internet. Porque esse ar seco que está fazendo aqui em Belo Horizonte, ontem bateu 25% de umidade. Você e o Jean foram torcer pro Meu Galo. Deus. Vocês estão os dois roucos. 25. Não, porque, no meu caso, eu tô rouco porque eu estava na oração sábado, nas 14 horas de oração, num dado momento me pediram para orar no microfone, e aí eu, quando vi, já estava gritando, né? Coisa que eu não faço é gritar, eu evito gritar exatamente para proteger a voz. Mas você pode, então, perguntar para o doutor Rouco Bruno Bulgarelli pelo 3209-3301 e também pelo nosso Twitter, @detudoumpouco.tv, além do nosso telefone ao vivo, 3253-3320. Mande a sua pergunta, porque o assunto agora é cadastro positivo e cadastro negativo. Cadastro negativo, acho que quase todo mundo conhece, né? Infelizmente. Porque o pessoal fala assim, é SPC, é Serasa, Sim. aí todo mundo já sabe. Todo mundo morre de medo de cair numa lista do Serasa, do SPC, e se não todo mundo, quase todo mundo já figurou aí uma dessas listas por vários motivos. Às vezes não é nem por erro da própria pessoa, por uma situação, né, atípica que aconteceu. Sim. Mas nós já temos perguntas do povo. Pergunta, vamos ouvir e você responde. Vamos lá. Com certeza. Qual a principal diferença entre o cadastro negativo do SPC e o cadastro positivo? Bem, o cadastro negativo, ele faz uma referência clara quando você tem uma dívida com algum fornecedor de serviço ou de produto. Então é o famoso SPC Serasa. Só que o SPC e o Serasa também vão servir a partir do meio desse ano também para o cadastro positivo. O que é o cadastro positivo? É exatamente o inverso. É o famoso bom consumidor, aquele que paga suas contas em dia, está em dia com suas prestações, com seu financiamento. Então esse consumidor ele vai ter uma referência razoável com relação a fornecedores, produtos e serviços, e com isso a tendência é fazer melhor negociação, principalmente com juros em futuros contratos a serem pactuados. Então o negativo é quando você tem uma dívida. O positivo é quando você tem uma pontuação razoável para ter um melhor contrato com os fornecedores. Agora, vale dizer o seguinte, a existência do seu nome no cadastro positivo, isso não impede que você venha ter uma dívida lá na frente, né? Porque isso pode acontecer, o que o Jean colocou. Às vezes você atrasa uma prestação e tal. Aí o seu nome sairia automaticamente do cadastro positivo? A resposta é não, ele não sai automaticamente, mas um eventual atraso tira pontos desse cadastro positivo, que podem ser novamente recuperados se você voltar a pagar em dia, recompensar essa situação com esse pagamento em atraso e assim por diante. Só para ilustrar, é como se fosse assim, não quer dizer que é assim, mas só para a gente entender um pouco mais. O indivíduo que tem um bom crédito, que paga direitinho, ele conseguiu, vamos supor, 10 pontos. Sim. Esse é o cliente bom pagador, ele tem 10 pontos no cadastro positivo. Então ele atrasou uma prestação, ou ainda nem foi negativado o nome dele. Foi. Mas ele atrasou talvez aí 10 dias uma prestação do carro, talvez aí a escola das crianças. Aí ao invés dos 10 pontos, ele cai para 5 pontos. Isso, aí perde um pouquinho de pontuação. Aí vai perdendo ponto até negativar. Se o camarada começar a ficar recorrente, pode acontecer negativação. Aí negativa o nome dele. Sim. Agora, o cadastro positivo foi uma coisa boa para o consumidor, né? Porque antigamente era só a lista negra do comércio. Então, o cadastro positivo foi uma coisa boa. Isso foi incentivado por quem? Pelas associações de defesa do consumidor ou exatamente pelo governo? Não, na verdade, as associações não entraram nessa discussão. Inclusive, várias delas até fizeram uma certa crítica ao cadastro positivo, porque elas tinham um temor de ter um revés nessa situação. Você cria o cadastro positivo, então quer dizer que os outros são maus consumidores, então eles teriam maior dificuldade com o crédito, muito embora não tivesse nenhum problema de negativação do nome. Então tem uma certa crítica em torno disso. Teria uma lista mais ou menos, então? Seria mais ou menos. Né? Tipo, você não está na lista do menos, mas também não está na lista do mais. Então você eu estou na lista do mais, eu sou melhor que você. Não, e assim, além disso, o grande temor é o mau uso dos dados dos consumidores nesse cadastro positivo. Porque esse cadastro positivo, ele vai conter informações sobre contratos da pessoa com detalhes, se ela está pagando em dia, qual é o tipo de financiamento.
a renda que ela recebe por mês. E nessa onda de comprometido. espionagem não vale a pena, né? É isso que é o problema. Virou Porque mania, né? qual que é a segurança que o consumidor tem de um cadastro que é privado, que o Serasa e a FGC são privados, né, de que isso não vai ser comercializado, e a gente sabe que, infelizmente, Já é comercializado. Então, são os poréns. A iniciativa, então, acabando a resposta, ela foi do governo federal, já uma iniciativa que há muito tempo tem se discutido e finalmente passou a valer no início de agosto desse ano. Agora, antes da gente ir para a próxima pergunta, o povo pergunta, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. O fato de ser um cadastro privado. Então, o Serasa, a SPC, são instituições privadas que fazem o que quiserem com aquele cadastro. E aí o governo? Ele não força um sigilo, uma prestação de conta? Não, ele teria que ser sigiloso. Tanto é verdade que no próprio cadastro positivo, diferente do negativo, quem inclui o nome do consumidor no positivo é o próprio consumidor. Então não é uma coisa como acontece no negativo, quem inclui é o credor. É diferente. Aqui não, no positivo eu incluo e ainda assim eu posso limitar quem tem acesso a essa informação. Então eu falo assim, não, vai ter acesso a essa informação só as empresas tais. Aí eu posso fazer isso? O positivo então pode. é eu que me cadastro? Sim, sim. Ah, essa lista positiva, você é uma iniciativa então... da pessoa. Sim, Quer dizer, sim. quando eu cadastro meu CPF, aí eles vão aprovar ou não meu nome figurando na lista Isso, eles positiva. fazem uma busca, tem um formulário próprio, está à disposição, por exemplo, no site do Serasa, www.serasa.com.br, tem lá as informações para esse cadastro. Então você, de forma voluntária, que se cadastra. Diferente do negativo, que você é cadastrado por um débito não pago em relação ao fornecedor. Legal. Próxima pergunta, por favor, produção. Quais informações vão constar no cadastro positivo? Olha, são as mais diversas informações, são informações detalhadas. O seu nome completo, dados pessoais como endereço e outros telefones. Vai ter também os contratos, CPF, identidade, todas as informações sobre contratos, não só o número de parcelas, se você está pagando ou não está pagando, mas detalhes do contrato também poderão figurar no cadastro positivo, eventuais financiamentos, o seu potencial econômico, o que significa isso? Quanto você recebe por mês e quanto do seu salário já está comprometido com financiamento. Até isso até que é um dado importante e que é defendido pelas as organizações de defesa do consumidor. Qual seja, é a capacidade de endividamento do consumidor. Então, imagina, o cara ganha R$20 mil por mês, um excelente salário, mas tem um comprometimento de renda aí de R$18 mil. Sobra R$2 mil para ele cuidar do restante da vida dele. Quer dizer, ele ganha menos do que um cara que ganha 5 e tem R$1.000 só comprometido. Exatamente. Então, não necessariamente uma pessoa que ganha bem, ela tem uma vida com uma certa folga no que regalada, se refere a capacidade de endividamento. Agora, esse cadastro, né, dentro da pergunta da nossa telespectadora, quais as informações que vão constar, pelo que você está falando, isso vai ter mais informação do que o próprio imposto de renda. Sim, porque são mais informações. O camarada no imposto de renda, ele coloca menos informações. E no cadastro, o cara vai saber o que eu comprei, a cor que eu comprei, o tamanho que eu comprei, tipo de contrato, quantas vezes eu vou pagar. Tudo. Quer dizer, vai saber tudo que eu tenho. É por isso que as entidades de defesa do consumidor têm ponderado, sempre lembrando que é uma situação facultativa, que você pode incluir e retirar o nome a hora que quiser. Eu acho que eu não quero esse cadastro, não. Pode se Mas o que eles fazem com essas informações, então? Não seria informações muito interessantes, porque são pessoas que estão em dias com as suas contas e tudo. Então, qual o interesse dessas informações? Qual é o interesse? Vamos lá olhar para o lado positivo.